Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nós damos continuidade hoje ainda e na semana que vem, nesta saga de uma família que vive o processo de adoecimento, morte, luto, sensação de abandono e angústia pelo futuro. Que é a história de Marta, Maria e Lázaro. Uma história que deixa escancarada para cada um de nós a fragilidade da vida humana. Nós somos muitas vezes pessoas muito fortes, seja na personalidade, seja na questão física. Nós temos uma força em nós. E uma força muito boa que nos mantém vivos, que nos mantém ativos e que nos mantém em movimento. Mas a realidade é que tu e eu somos, na verdade, muito frágeis. Nós somos muito frágeis. E essa fragilidade está com os dias contados. E é daí que vem o título da nossa série de mensagens nesse mês de outubro e início de novembro. Fragilidade com os dias contados. Lázaro, Marta e Maria viviam num pequeno vilarejo chamado Betânia. Betânia ficava em torno de 3 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. E Lázaro adoece, Jesus é avisado, e parece que Jesus não se importa muito com o aviso que ele recebe, e a gente precisa considerar ainda que isso ganha um contorno mais com uma sensação maior de abandono, porque Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. Vira e mexe, Jesus estava na casa deles, tomando um café, comendo cuca e conversando. Talvez tivesse ali até uma caminha, um travesseiro bem gostoso, onde Jesus deitava e dava uma descansada. E aí, de repente, Jesus fica sabendo e parece que ele não se importa. Está tudo no texto, é só conferir, só dar uma lida. João capítulo 11. E de repente, então, Jesus vai até onde está Lázaro, onde está Maria e Marta. E quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias. E aí nós queremos continuar a leitura do texto a partir de João capítulo 11, versículo 17. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, fica à vontade. João capítulo 11, versículos 17 e seguintes, que dizem assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros distante de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, disse Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos ao cego e fazer que este não morresse? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra tão preciosa do Evangelho de João, capítulo 11. Abençoa agora, Senhor, o meditar nesta palavra. Abençoa agora, Senhor, o ouvir. E que nós possamos, ó Deus, ser como uma terra fértil, onde Tua palavra é semeada e ela pode germinar, produzindo os devidos frutos. Abençoa-nos, Senhor, no ouvir e meditar. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus chorou. É muito interessante a gente perceber quanto Jesus é humano. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre Jesus. Um Jesus distante, um Jesus que viveu há muito tempo, que é só uma história. Um Jesus que muitas vezes é agressivo, porque Jesus ataca os fariseus em muitos momentos, com palavras duras. Um Jesus que vai no templo e vira as mesas dos cambistas e diz: saiam daqui, minha casa não é casa de negócio, mas é casa de oração. A gente às vezes tem uma ideia de um Jesus que inclusive está de olho nos nossos pecados. E aliás, se tu faz isso, de dizer para o teu filho: olha, Jesus está vendo? Está errado. Jesus não está de olho nos nossos pecados. Ele não está de olho nas tuas falhas. Jesus não quer ficar de olho nos teus pecados. Ele sabe que a gente mete o pé na jaca de vez em quando. Ele sabe que a gente faz coisa errada o tempo todo. Até não faz, mas que pensa, pensa. Né? Quando aquele cidadão entra à direita e não ligou o pisca, já dá um negócio na gente. Quando tu vê alguém abaixar o vidro do carro e jogar lixo para fora, a minha vontade é juntar esse lixo e seguir esse carro e jogar assim para dentro da janela dele de volta. Mas eu não faço. Sabe, Jesus não está preocupado com o teu pecado, porque Ele sabe que a gente é do jeito que a gente é. Mas a Bíblia nos revela um Jesus que é diferente. E aqui nesse texto nós vemos um Jesus que está comovido com a perda do amigo e um Jesus que chora. Um Jesus que chora. O que te leva ao choro? Pensa aí. O que te leva ao choro? Eu choro quase todo casamento. É uma tristeza. Não, um homem desse tamanho, gente que se emociona. Eu não era assim. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou ficando velho, eu acho. Ontem à noite, novamente, tivemos um casamento de um casal muito querido, um casal muito amado, que faz parte assim de uma história muito bonita que a gente teve na outra paróquia. E nós casamos esse casal ontem à noite. Um casal que já tem seus 40 e poucos anos, filhos adultos, praticamente. E foi muito especial. Na hora da entrada das alianças, cantaram qual música? Bondade de Deus. E o pastor lá na frente, assim, tipo, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Aí deu uma espiada, a noiva estava chorando, o noivo também estava lá. E eu lá, não posso chorar, e não vou chorar, e não chorei. Mas é incrível como algumas coisas despertam na gente o desejo de chorar. A gente chora de tristeza, a gente chora de raiva e a gente chora de alegria. Mas o choro faz parte da vida humana e não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. A gente vive com a ideia errada de que chorar é coisa para gente fraca. Não é.
Os homens que não choram ficam doentes. Ou pior, fazem besteira, porque não conseguem permitir com que as emoções aflorem. Chorar é bom, chorar faz bem, seja de alegria, seja de raiva, seja de tristeza. Por isso, queridos, o choro, ele não é sinal de fraqueza. Ele é sinal de uma característica que nos acompanha enquanto vivermos, de que nós somos humanos. Nós somos gente, e gente chora. Vejamos aqui Jesus. Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Jesus está comovido. Jesus está entristecido. Jesus também era humano, 100% humano e 100% Deus. Jesus está comovido e Jesus chora. E naquela hora Jesus está mostrando toda a sua vulnerabilidade, toda a sua fragilidade. O choro é a mais autêntica comprovação para nós, indivíduos, e também para os outros, da nossa fragilidade e da nossa falta de domínio. A gente só chora quando perde o domínio sobre alguma coisa. Uma criança que tem o seu brinquedo retirado, uma criança que ouve um não, ela chora, ela esperneia, ela fica muito chateada, ela perdeu o controle. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente perdeu o controle sobre a vida, perdeu o controle sobre a situação, por isso a gente chora. Quando a gente é agraciado com algo muito precioso, às vezes a gente chora de alegria. Sempre que a gente perde o controle, a gente chora. Porque perder o controle é algo que gera emoção no ser humano. E por isso, queridos, aqui também Jesus chora. E nem por isso ele perde a autoridade de Senhor. Onde é que nós queremos chegar com essa fala nessa manhã? O Senhor sabe exatamente o que se passa contigo. O Senhor te entende. O Senhor sabe quantas vezes a gente vai para o quarto, fecha a porta e chora. De saudade de alguém que a gente perdeu, de uma situação que a gente não consegue resolver. Jesus sabe exatamente o que nos causa choro. E está tudo bem, pode chorar. E está tudo bem, pode deixar a emoção tomar conta de ti. Está tudo bem, não é sinal de fraqueza. Ao contrário, negar a humanidade é sinal de fraqueza. Porque aceitar a humanidade da gente é ter que lidar com todas as contradições que é ser humano. O ser humano é um ser contraditório. Às vezes levanta reinando de manhã cedo, resmungando com todo mundo, e termina o dia rindo feito alguém que está feliz da vida e passou o dia todo feliz. O ser humano é contraditório na sua essência, porque em alguns momentos a gente quer socar alguém, no outro momento a gente quer abraçar alguém, e isso às vezes no mesmo momento e no mesmo dia, e a mesma pessoa. Lidar com a nossa humanidade não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força. Por quê? Porque exige de nós muita coragem de dizer eu sou assim. Exige de nós muita coragem de admitir eu não estou dando conta. Exige muita coragem de dizer assim, nosso casamento não está bem. Admitir a nossa humanidade é sinal de coragem, não de fraqueza. Porque significa dizer assim, precisamos de ajuda e algo que está além de nós, algo que extrapola a nossa capacidade. A gente vê isso muito claramente quando o homem está consertando alguma coisa em casa e não está dando jeito. E a mulher já sacou como é que resolve o negócio. Tu tem que fazer assim. Tu sai daqui.
porque senão daqui a pouco eu quebro esse negócio aqui ainda. Sabe, a gente é assim, são as contradições da vida. São as contradições da nossa existência enquanto ser humano. E aqui a gente vê um Jesus absolutamente humano, que chora, que está comovido. E quando a gente vai lendo as páginas da Bíblia, a gente vai vendo um Jesus que em alguns momentos deve estar dando gargalhada com o pessoal. Eu imagino as piadas que não rolavam no grupo de Jesus. Piadas boas, obviamente. Mas eu imagino que de vez em quando tinha uns aprontando com o outro. Imagina 12 homens juntos, isso não pode dar coisa boa. Tinha pegação de pé, isso tinha zoeira. Sabe, a gente tem que desconstruir aquela imagem de um Jesus distante, de um Jesus que parece que abandonou a gente. Não, aqui nesse texto a gente vê um Jesus bem humano, que chora. Que chora. Tu já pensou o que isso significa para a tua e para a minha vida? Significa que tem um Jesus que nos abraça na hora do choro e que diz: eu estou contigo. Por isso, queridos, o processo do adoecimento, que é o processo que a gente vê aqui, do adoecimento, da morte e do luto, é um processo onde Jesus quer nos acompanhar e quer enxugar as nossas lágrimas. É um processo onde Jesus está presente da forma mais humana possível. Jesus podia ter encontrado a Maria e a Marta e dito assim: gente, parem de chorar, bobagem isso aí. Vocês não sabem que eu sou Jesus? Deixa que eu resolvo. Não. Jesus chora. Jesus chora quando aquela mãe que tanto deseja engravidar não consegue engravidar. Jesus chora quando aquela mãe sepulta o seu filho, a sua filha. Jesus chora quando tu olha para as escolhas que os filhos estão fazendo e tu diz: não é possível que nós tenhamos um filho que fez essas escolhas. Sabe, nós temos um Jesus muito perto, não é um Jesus distante. Um Jesus que consegue olhar para dentro do teu coração e perceber tudo que está trancado ali. Eu acho muito bonito que a Bíblia nos diz, numa das cartas de Paulo: o Espírito Santo do Senhor perscruta os nossos corações. Ou seja, tem situações na vida que não temos palavras para descrever o que a gente está sentindo. Tem situações na vida em que a gente não tem palavras para dizer onde dói. Porque a vida da gente surpreende a gente. Surpreende para o bom e para o ruim. E no meio de tudo isso, a Bíblia nos diz que o Senhor conhece, Ele perscruta, ou seja, Ele conhece de dentro o que se passa no teu coração. Jesus sabe que tu está com medo. Jesus sabe que tu está com alegria. Jesus sabe que tu está em desespero, que tu está em angústia. Jesus sabe. Porque Jesus chorou. Jesus se comoveu. E é interessante ver que Jesus também teve fome. Jesus também sentiu cansaço. Jesus também sentiu raiva. Quando ele entra lá no templo e derruba aquelas mesas dos cambistas, ele tá muito brabo. Um Jesus humano, gente. É isso que nós temos. E um Jesus humano quer se relacionar contigo porque ele te entende. E essa é a resposta também da pergunta: por que Jesus veio ao mundo? Para que nós entendêssemos quão grande é o amor de Deus por ti e por mim. É por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós entendêssemos em palavras humanas, através de ações e atitudes de Jesus, atitudes e ações humanas, o quanto nós somos amados. Se Jesus fosse apenas alguém que vivesse lá no céu,
nós não íamos entender esse amor. Mas aí ele vem e se torna a gente, que tem fome, cansaço, que fica brabo, que eu imagino que conta piada. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus cantou. Será que Jesus era afinadinho? Espero que sim. Jesus cantou, Jesus conversou, Jesus caminhou. Sabe, um Jesus humano. É isso que nós temos. E por ele ser humano, ele te entende. E mesmo quando tu tem muito mais perguntas que respostas, ele te entende. Mesmo quando tu faz a pergunta, por que, Senhor? Ele te entende. Mesmo quando tu diz assim, eu não queria isso para mim. Ele te entende. Ele é humano. E tudo que o Senhor deseja, queridos, é que a nossa humanidade esteja entregue aos pés do Senhor. Se tu recebesse a visita de alguém bem importante na tua casa, pensa em alguém bem importante para ti. Pensou? Pensa em receber essa visita. Como é que seria essa visita? Primeiro que a gente ia fazer faxina, né? As mulheres iam fazer uma maquiagem, dependendo quem fosse. Os homens iam fazer a barba, se ajeitar, passar perfume. Porque afinal de contas é uma visita importante. Em casas assim, o Senhor dificilmente, porque o Senhor não quer maquiagem. O Senhor não quer barba feita. O Senhor não quer faxina pronta. O Senhor quer o nosso dia a dia, e o nosso dia a dia não é assim. Com raríssimas exceções, existem mulheres que andam maquiadas todos os dias. Com raríssimas exceções, temos homens que fazem a barba todo dia. Com raríssimas exceções, a nossa casa está em ordem todo dia. Ah, pastor, a minha está, então me ensina como é que a gente faz isso. Porque lá em casa não está. Porque a vida humana é uma vida onde a gente tem de tudo. Momentos de ordem, momentos de caos. Momentos de choro, momentos de alegria. Momentos em que a gente diz assim, ah, deixa essa louça na pia, agora eu vou dormir. Daí tu deita na cama e começa a pensar na louça que está lá. Não, eu vou dormir. Não, mas eu tenho que lavar a louça. Não, eu vou dormir, mas eu tenho que lavar a louça. E aí tu fica naquele dilema e não dorme e também não lava a louça. Porque está tudo um caos nos pensamentos. Sabe, a vida humana é assim. E é no meio de tudo isso que Jesus aparece e chora. Absolutamente uma atitude humana. Absolutamente uma atitude de gente. Pastor, o que eu devo levar para minha casa? Tu deve levar para a tua casa justamente isso. Não te preocupa em usar uma roupa bonita na presença de Jesus. Ele sabe o que tem por trás da roupa. Ele sabe exatamente como tu estás, o que tu estás sentindo. E é por isso, queridos, que Deus vem nessa manhã ao nosso encontro de braços abertos, dizendo assim, eu te consolo, eu te cuido, eu te entendo, eu te perdoo, eu te acolho, tu és importante para mim, tu és valioso para mim. É por isso que o Senhor diz nessa manhã, eu sei que tua vida está toda quebrada, mas eu não quero que continue assim, eu quero ajudar a botar ordem nesse caos.
Um Jesus humano, gente. Um Jesus humano, que não nos desumaniza. E aqui é que está, e com isso, nós estamos chegando também ao final dessa mensagem nessa manhã. Aqui é que está um dos grandes erros da nossa atual realidade religiosa evangélica brasileira. Agora a pessoa entregou a vida para Jesus, então agora está tudo, ele vai se tornar um ser perfeito. Não. Ele vai se tornar um ser que reconhece o seu pecado, que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus erros, que sabe que precisa de Jesus, corre para Jesus, pede perdão, pede ajuda e tenta de novo. Num caminho diferente, de um jeito diferente. Na certeza que Jesus diz, não deu muito certo, né? Pois então, vamos tentar diferente. Sabe aquela ideia de que agora a pessoa é cristã, então agora ela virou um santo, onde só falta a auréola na cabeça? É uma ideia completamente errada. Por quê? Porque nós continuamos sendo humanos. Tem dias que a gente vai querer torcer o pescoço do chefe, e só não pode fazer por uma razão bem óbvia. Tem dias que a gente vai brigar com a mulher. E a gente só não devolve porque não vai achar outra. Cuida bem da que tu tem. Cuida bem da que tu tem. Porque com a tua lataria tá difícil de achar outra coisa. Então, cuida bem. Eu falo para os homens agora. Tem dias que a gente diz assim, eu não acredito que eu gestei essa criatura. Não é possível. Teimoso desse jeito. Igual a tu, né? Tem dias que a gente preferia ficar na cama. Isso é ser humano. Isso é ser humano. E no meio de tudo isso, Jesus diz, ei, eu estou aqui, eu estou chorando contigo, eu estou rindo contigo, eu estou contigo, todo dia, chora, ri, viva responsavelmente e eu vou estar contigo. Agora, se tu viver irresponsavelmente, Jesus diz, não, estou fora. Agora, viva responsavelmente e Ele vai estar contigo, te entendendo nos detalhes. Esse é o Jesus que a gente tem. Por isso, não se deixem levar por ideias equivocadas sobre o que é viver a fé. Viver a fé não é perfeição. Isso nós só vamos atingir na eternidade com o Senhor, quando tudo se fizer novo. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai estar sob o sinal do pecado, que de vez em quando vai fazer com que a gente diga assim, isso não foi legal. Eu tenho que viver diferente. Senhor, me ajuda. Me perdoa. Sabe, um Jesus que não nega a nossa humanidade. É esse Jesus que nós temos. E é esse Jesus que quer viver contigo todos os dias. Não para legitimar as coisas erradas que a gente faz. Ah, então Jesus está comigo, então eu posso trabalhar de qualquer jeito. Não, trabalhe com ética, com respeito, com honestidade. Mas saiba que no meio de tudo isso vai ter momentos em que a gente vai estar triste, feliz. Mas faz o que o Senhor pede. E Ele vai estar contigo do teu lado, te estendendo o lenço quando necessário for. E rindo contigo quando necessário for. Que Deus abençoe e guarde a tua vida agora e sempre. Amém.